Gente, Brasília já começou um verdadeiro tsunami político. E para começar, uma notícia que ninguém esperava. Eu confesso que quando eu vi, eu não acreditei, viu, gente? Acaba de explodir uma das maiores bombas contra Lula e Moraes e vem direto dos Estados Unidos. E eu não estou falando sobre a Lei Magnix, não, e nem sobre as tarifas de 50%. É muito pior do que isso. Gente, para vocês terem noção, envolve até mesmo investigação americana. E não é só a batata de Moraes que está assando, não, viu? Agora a de Lula também. E segundo informações que eu apurei, o clima em Brasília é de desespero. Eles estão desesperados, perdidos com essa nova atitude de Trump. Gente, acaba de explodir mais uma bomba daquelas, envolvendo um nome forte, viu, da direita. E olha que eu não estou falando de qualquer nome, não. Eu estou falando de um nome importantíssimo, um grande aliado de Bolsonaro, um dos mais leais e combativos contra a esquerda. Um nome que está sendo cotado com força para o Senado em 2026 e que pode fazer toda a diferença. E segura essa, porque o que a PGR fez agora pegou todo mundo de surpresa. Foi uma decisão que ninguém estava esperando, viu? Mas a cereja do bolo vem mesmo, gente, na hora que vocês souberem que o militar de alta patente, eu não estou falando de qualquer militar, não, estou falando de um militar figurão mesmo, da política, viu? Acabou de ser desmascarado por um aliado de Bolsonaro diretamente dos Estados Unidos e, segundo ele, seria um cavalo de Troia? Bom, vocês vão saber tudo sobre isso também nesse vídeo. Eu só não vou ficar dando muito resumo, tá, gente? Para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Se para vocês que estão achando, gente, que Luiz Inácio Lula da Silva do PT está perdido e não sabe o que está fazendo, a verdade é que ele sabe muito bem o que está fazendo. E tudo que ele não está fazendo é pensar no povo brasileiro. E olhem este vídeo que eu preparei para vocês, que vale muito a pena vocês conferir, de Pablo Marçal. Olhem isso. Placana agora de propósito. Ele quer que o Brasil seja embargado pelos Estados Unidos mesmo, que ferre com a economia, que o único jeito do comunismo imperar no país é os ricos desistindo do país. Ele está fazendo de propósito. Ele está querendo colocar na conta do Bolsonaro e a mídia inteira está protegendo o Lula, né? Porque quem está com o dinheiro, que é o nosso dinheiro suado, que a gente paga imposto, ele usa isso para tentar melhorar a imagem dele. Só que esse negócio de 50% de tarifação vai inviabilizar o Brasil. As maiores companhias do Brasil vão sair daqui e vão para outro lugar. O jogo é simples. Se você não tiver diplomacia para resolver um problema, que por hora é um buraco de 120 bilhões de dólares. Se não der conta de resolver, as empresas fazem simplesmente, ela pega a planta dela e muda de país. E tchau. Não tem conversa. Eles estão querendo taxar os ricos. Marcelo, você não é a favor? Você veio da miséria, cara. Você já foi pobre, você tinha que estar do nosso lado. A única solução que tem num país é você diminuir imposto para atrair gente, para ter mais investimento. Aí você fala, não, vamos taxar os ricos. Você vai taxar o rico olha para o dinheiro e fala, o Brasil já é um problema. O custo daqui é alto. Aqui é tudo processo. O governo ainda quer me taxar? Tá bom, vou levar meu dinheiro para outro país. Nunca teve tanta fuga de capital na história do Brasil, só porque o Luiz está aí dirigindo a República. Aí ele fala, vamos atacar os mais ricos? Vamos. Só que o rico não é bobo, vai falar, então meu dinheiro vai para um lugar onde esse dinheiro é bem-vindo. Já aconteceu isso em vários países, o país praticamente quebra. Por que ele está fazendo isso? Para mudar a opinião pública de quem está cansado das falsas promessas. Primeira coisa, diminui o imposto. Segunda, para de gastar esse tanto de dinheiro. Você imagina que um cara de 80 anos já gastou bilhões viajando só para ficar contando lorota mundo afora? Por que não pegou esses bilhões e construiu umas 10 mil casas? Deu e dado. Nem de financiar, dado. Essa vidona palaciana desses caras fazem com que a gente pareça um bando de otário. Só que não somos, né? E agora, olhem o que vai dizer esse aliado de Bolsonaro, que segundo ele já se sabe quem está por trás
do caso Felipe Martins. E olha que tem um figurão bem importante do judiciário envolvido, segundo ele. Olhem isso. Bom, como você mesmo disse, já vinha dito desde o 2020, final de 2023, 2024, sobre essas sanções que o Brasil ia passar a sofrer até as eleições de 2026. E não tem absolutamente nada a ver, porque o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, então ele que está provocando isso. Eu estou escutando até gente de direita criticando, porque os impostos aumentaram, porque Eduardo está lá fazendo a campanha e tal, contra o Brasil. Não tem nada disso, Vitória. Vitória, eu acho que até mandei para você um vídeo ontem, se eu não me engano, eu colocando isso em 2024, no início, falando que quando Trump tomasse posse, eu acho que ele já estava eleito, mas não tinha tomado posse ainda, 1º de janeiro, eu disse para ele, as primeiras coisas que ele vai fazer, até porque o próprio Marco Rubio tinha me dito, é fazer uma sequência de sanções em países que eles precisavam dar a rédea, né, assumir as rédeas. E o Brasil, por todo o cenário, não só cenário político, com um governo que gasta mais do que arrecada, insere impostos absurdos, um governo corrupto, um governo com denúncias escandalosas, cadê a investigação do INSS? Então, quer dizer, não existe nada. Então, assim, eles já disseram, vamos então apertar o cerco, fazer com que o Brasil sinta qual é a potência nossa dos Estados Unidos perante a diplomacia internacional, a geopolítica, para que o Brasil possa entender que eles estão com um governo péssimo, um governo ladrão, e que precisa realmente identificar que a direita, governantes de direita, que são, maioria são empresários, sabem lidar com custo, com despesas, lucro, arrecadar e não gastar mais do que arrecadou, e gerar emprego, gerar renda, e países começarem a investir no Brasil. E aí tem ainda o azar, Vitória. O azar não, a imbecilidade do ministro botar o Elon Musk no inquérito. Então, assim, piorando a situação geopolítica do país, isolando o Brasil, se aliando com países comunistas. Você acha que os Estados Unidos vai fazer o quê? Vai passar a mão na cabeça? Perseguindo Bolsonaro, me perseguindo. Então, assim, não tinha outra alternativa que isso eu já dizia, porque eles já tinham me dito lá atrás que isso eles iam fazer só do histórico de 2023. Duval, eu acho que é importante também fazer justiça aqui. A eleição acontece no dia 5 de novembro do ano passado, eleição de Trump. A posse 20 de janeiro, eleição 5 de novembro. Em julho, eu já disse isso aqui na Auriverde, mas é importante repetir. Em julho, eu lembro, eu estava estacionado, meu carro estacionado no pátio de uma drogaria aqui em Bauru, um domingo pela manhã, Duval me liga e fala assim, tem uma boa notícia. Ou vai ser candidato a vice-presidente na chapa, ou vai ser secretário de Estado, uma pessoa próxima a minha, que é o Marco Rubio. Você lembra disso, Duval? Você falou, Eu lembrei porque você me lembrou de tanta informação, né, Duval? Mas o Duval era um domingo de manhã do mês de julho, fechando chapa ali, depois escolhido para vice foi o J.D. Vance, e o Marco Rubio vira secretário de Estado, né? O Duval tem proximidade com o Marco Rubio, e ali em julho do ano passado, ou seja, há um ano, Duval já falava, esse cara odeia ditadura. Ele vem de Cuba, ele sabe da realidade, né, do seu povo, quanto sofre por conta das ditaduras, e o Brasil vai sofrer com isso. Aí o Brasil, no meio disso tudo, apoia Putin, apoia a China, apoia o Irã, amigo de Maduro, recebe Maduro aqui no Brasil, flerta com a Nicarágua, é amigo do Miguel Dias-Canel de Cuba, é do Foro de São Paulo, Lula, enfim. Então, o Marco Rubio também tem um papel fundamental disso, como você também cantou a bola, né, Duval? Então, por azar desse grupo criminoso que está no poder, eu e o Marco Rubio já trabalhávamos juntos desde 2019. E em 2023, como eu disse aqui muitas vezes, nós montamos um núcleo duro para investigar o que aconteceu de fato, qual era a verdade do dia 8 de janeiro. E aí nós fomos puxando a corda, e chegamos até o Biden. E aí entendemos tudo, inclusive o investimento para todas as mídias
e organizações de esquerda que utilizavam seus recursos não para o objetivo fim, mas para manipular a opinião pública. Não tem coisa mais poderosa, olha, é a comunicação, a informação e a questão de gerar medo. Então, eles começaram a prender qualquer um por qualquer motivo, gerando pânico e jogando a informação que eu chego a ficar assim, assim, eu não consigo acreditar que um ministro da Suprema Corte vai, recentemente, na televisão, justificar, porque ele foi convocado para prestar depoimento lá nos Estados Unidos daqui a 20 dias, ou 19 dias, ele está dizendo ainda que tudo que ele tem feito é defendendo a Constituição. Se o mundo inteiro e todos os órgãos internacionais, principalmente que o Brasil é signatário, dizem que ele é o maior violador da Constituição hoje, da atualidade. Então, como é que ele tem a cara de pau, até perante a família, filhos? Duval, e tem uma lista de situações que a gente tem para enfrentar. Porque, por exemplo, a gente tem Hugo Carvajal, que vai contar coisas sobre esse governo, né? Tem esse general venezuelano, tem coisa para contar. Nós temos, Duval, os delatores da USAID, que vão delatar também e vão contar o quanto despejaram de dinheiro aqui para interferir nas eleições de 2022 em especial. Bom, a gente tem muita coisa para acontecer ainda, Duval. Olha, eu tenho mais uma informação. O caso Felipe Martins. Exato. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. Já foi feita a delação premiada e o brasileiro que tem dupla cidadania, que é americano e brasileiro, e que trabalhava no órgão da imigração americana, já disse que foi a mando do assessor do gabinete de Alexandre de Moraes, que é primo dele de sangue, que pediu para que ele fizesse essa alteração, essa manipulação da entrada do Felipe Martins com o apoio do Alexandre e do governo Biden. Está aí a notícia para vocês, se você não chegou ainda para a imprensa, está em primeira mão, já está comprovado que o pedido surgiu do gabinete do Alexandre de Moraes, do seu assessor direto, que é primo desse rapaz que tem a dupla cidadania nos Estados Unidos. Então, isso é gravíssimo, hein, Duval? Isso é gravíssimo, hein? Muito, muito. Isso comprovado. Isso eu escutei de lá. De lá enviaram para mim. Não é ouvir dizer e nem achismo. Então, o nome desse assessor ainda vai ser colocado em público. Olhem isso, gente. O cerco está se fechando. As pedras do xadrez estão mexendo e a verdade está aparecendo. Agora, olhem isto. Vocês vão ficar chocados. E tem uma lista de situações. Olhem isso, vocês vão ficar chocados com este militar de alta patente, o que realmente está por trás dele. Inclusive, gente, é estarrecedor, envolve a China, muito mais coisa e tem a ver com o 8 de janeiro. Mas antes de eu trazer esta cereja do bolo, essa bomba para vocês, vejam este vídeo que eu preparei para vocês. Hugo Motta emprega ré em improbidade acusada de operar esquema com fantasma. É isso mesmo? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, emprega em seu gabinete uma secretária que responde na Justiça Federal por suposto enriquecimento ilícito envolvendo um funcionário fantasma de um dos principais aliados do parlamentar. Ivanádia Veloso Meira Lima, de 61 anos, responde a uma ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal em outubro de 2023. Ela é acusada de movimentar a conta de um ex-funcionário do deputado federal Wilson Santiago, que é do Republicanos da Paraíba, os mesmos partido e estado de Hugo Motta. Esse funcionário fantasma jamais pisou em Brasília e não sabia nem mesmo o valor do seu salário ou o número da conta bancária. Atualmente, Ivanádia recebe salário de R$18 mil como secretária parlamentar de Hugo Motta. De acordo com a ação do MPF, obtida pela coluna, Ivanádia incorporou livre e conscientemente verba pública federal ao seu patrimônio particular durante o período de novembro de 2005 a novembro de 2009, em um total de R$224 mil. Ivanádia tinha uma procuração em seu favor assinada pelo funcionário fantasma,
que lhe dava poderes para emitir cheques, efetuar saques e movimentar valores. O MPF suspeita que Vanádia sacou, por exemplo, R$ 9.000 em meados de 2009 da conta do funcionário fantasma. O saque foi feito em uma agência bancária dentro da Câmara dos Deputados, em Brasília, onde o funcionário jamais havia pisado. A gente procurou o deputado Hugo Mota, mas ele não se manifestou. E Vanádia disse que não tinha nada a declarar. O presidente da Câmara tem sido alvo de críticas após ser revelado que ele emprega ao menos 3 funcionárias fantasmas em seu gabinete. Uma delas é Gabriela Pagides, que trabalha como fisioterapeuta em 2 clínicas aqui em Brasília. Somente a ela, a Câmara pagou salários que somam mais de R$800 mil em dinheiro público. Se você quer mais detalhes dessa apuração e outras reportagens investigativas, leia na coluna de Tasso Lohan, no metrópolis.com. Olhem isso, gente. Prestem atenção. As coisas estão aparecendo. E agora, prestem atenção, parem tudo que vocês estão fazendo e olhem que esse aliado de Bolsonaro falou diretamente dos Estados Unidos. Eu posso garantir para vocês, gente, ele entregou todo o sistema de bandeja. Esse militar de alta patente, o que ele disse realmente é estarrecedor. É muito pior do que vocês imaginavam. Gente, é seríssimo o que vai ser revelado aqui. E eu posso garantir para vocês. Se eles pudessem, eles mandavam prender Alan dos Santos agora, por causa dessas revelações. Alan dos Santos revela a verdade sobre o senador Hamilton Mourão, o ex-vice-presidente do nosso amado Bolsonaro. Olhem isso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Mourão está mostrando quem ele é. Hoje, os deputados que só se elegeram por causa do Bolsonaro estão quietos. E, finalmente, eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Da mesma forma, caros colegas aqui, que eu não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, eu também, e aí o senador Humberto Costa, somos oposição um ao outro, mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós brasileiros resolvermos isso. Então, é essa última mensagem que eu quero deixar. Você viu? Mourão, Magavilha, Mourão, Magavilha. Cara, é inacreditável. Não foi só o Tarcísio. O Mourão está mostrando quem ele é. Isso daqui, Alan, confirma tudo que você falou naquele Conversa Timeline, já tem um tempinho já. Acho que foi revelador, né, sobre o Mourão, aquela mulher lá que era infiltrada, como é que é o Você nome não dela? tweetou, né? Tô aqui pro Ana teu ex. Priscila? Como é que é o nome? Ana Priscila Azevedo. Ana Priscila, isso. Ela dizia que o Terça Livre era... Não, é que eu acabei criminoso. de ver essa notícia do Mourão. Aí. Acabei de ver. Aí. E aí eu tô com a fala dele aqui, e a fala dele é o seguinte, abre aspas, tá? Mourão, eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada. Mas compete a nós brasileiros resolvermos isso. Fecha aspas. Sim. Disse Mourão. E você está fazendo o que, Mourão, para resolver isso? Me diz o que, que você está fazendo para resolver essa injustiça contra o Bolsonaro. Porque você acabou de dizer que é uma injustiça. Só que aí você fala que o Trump não tem que meter o bedelho, que são brasileiro. E você, que é brasileiro, que é senador, está fazendo o quê para resolver essa injustiça? Tá muito claro. Tá muito claro a quem o Mourão serve, gente. E agora, olhem essa notícia. Tarifaço de Trump nos Estados Unidos inicia investigação comercial contra o Brasil. O governo dos Estados Unidos anunciou uma investigação contra práticas comerciais do Brasil que estariam prejudicando os interesses norte-americanos. O escritório do representante do comércio dos Estados Unidos iniciou uma investigação comercial contra o Brasil, com base na seção 301. A medida foi anunciada nesta terça-feira, menos de uma semana após o presidente norte-americano Donald Trump taxar os produtos brasileiros em 50%. Em um comunicado, afirmou que a análise visa investigar práticas comerciais desleais do Brasil em relação aos Estados Unidos e citou como exemplo as recentes disputas judiciais entre o Brasil e plataformas digitais norte-americanas.
A seção 301 faz parte da Lei Comercial dos Estados Unidos, que foi criada em 1974 e é usada para responder ao que o governo norte-americano classifica, aspas, como práticas injustificáveis, irracionais ou discriminatórias do governo estrangeiro, fecham aspas. Aqui, ó, aspas, sob orientação do presidente Trump, estou iniciando uma investigação nos termos da seção 301 sobre os ataques do Brasil às empresas americanas de mídia social, bem como outras práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos, disse o representante comercial dos Estados Unidos, embaixador Jamie Greer. Bom, gente, como vocês podem ver, a situação está complicada. Mas não é só eles, não. A Europa também agora quer. A OTAN pediu para taxar nós, o povo brasileiro. Comentário da OTAN sobre sanções ao Brasil é descabido, diz Vieira. O chanceler afirmou que o Brasil trata questões comerciais de forma bilateral com outros países. A Aliança Militar do Ocidente ameaçou retaliação do comércio com a Rússia. O ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores chamou nesta quinta-feira descabidos os comentários do secretário-geral da OTAN, Organização do Tratado Atlântico do Norte, Mark Rutte, sobre possíveis sanções ao Brasil por manter comércio com a Rússia. Aspas, acho que esses comentários do secretário-geral da OTAN são totalmente descabidos. Primeiro, porque a OTAN é uma aliança militar e não negocia acordos comerciais. Segundo, porque o Brasil não faz parte dessa aliança militar, fecham aspas, disse o chanceler à CNN. Na terça-feira, Mark Rutte declarou que países como Brasil, China e Índia poderiam ser duramente atingidos por sanções secundárias se continuasse com negócios comerciais com a Rússia. Segundo o secretário da Aliança Militar Ocidental, manter comércio com a Rússia para a compra de petróleo e gás pode ser muito prejudicial para países. A declaração de Rutte reforça uma ameaça anterior sobre aplicações de tarifas de 100% às nações que mantêm comércio de petróleo e gás com os russos, estabelecendo um prazo de 50 dias para que Moscou chegue a um acordo sobre o conflito com a Ucrânia. Gente, e eles ainda ficam mandando descabido, Lula falando de jabuticaba, eles não estão nem aí pro povo brasileiro, cada um pensando no seu próprio umbigo, porque o que está em jogo a gente sabe muito bem o que é para 2026, né? É a cadeira do Supremo e as cadeiras desses políticos de esquerda que estão achando que o povo acredita no que eles falam, mas as eleições estão logo ali, e 2026 praticamente batendo na porta. E é por isso, gente, que eles estão tão desesperados. E vocês vão ficar chocados que eles querem fazer com esse aliado de Bolsonaro, combatente mesmo da esquerda, que bate de frente com o STF, não tem medo do que pode acontecer. Olhem o que eles estão querendo fazer com esse aliado de Bolsonaro. Tudo isso porque ele é um nome forte para o Senado em 2026. Olhem isso. PGR rejeita queixa-crime contra Gustavo Gayer. A ação foi movida por Ugton Batista da Silva, secretário de Cultura de Goiânia. Para a Procuradoria, declarações do deputado estão amparadas pela imunidade parlamentar. A Procuradoria-Geral da República, PGR, recomendou ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que rejeite a queixa-crime movida por Ugton Batista da Silva, secretário de Cultura de Goiânia, contra o deputado federal Gustavo Gayer. A entidade entendeu que as falas do parlamentar estão amparadas pela imunidade material garantida aos membros do Congresso. O caso teve início depois de uma publicação feita por Gayer nas redes sociais em dezembro de 2024, quando o deputado divulgou uma reportagem com acusações de abuso sexual envolvendo Ugton, então recém-nomeada secretária, e acrescentou comentários críticos ao governo de Sandro Mabel do União Brasil de Goiás, prefeito de Goiânia. Ugton alegou que as postagens teve motivação política, buscou caluniar e difamar sua reputação e ressaltou que não há processo judicial referente à acusação, já que o inquérito policial foi arquivado. Pedido do Ministério Público por falta de provas que justificassem a denúncia. Manifestação de Gustavo Gayer está dentro da imunidade parlamentar, diz PGR. Na manifestação enviada ao STF, a PGR avaliou que a publicação revelada, aspas, é indisfarçável a propósito político de quem replica em rede social matéria jornalística sobre suposta investigação instaurada contra adversário por crime sexual,
com comentários desabonadores ao governo, ao qual o investigado passou a servir, fecham aspas. O Ministério Público reforçou que as palavras de Gai correspondem ao exercício da crítica, protegida pela imunidade parlamentar, mesmo que o tom seja enviesado e que esse tipo de manifestação integre a estratégia política para manter e ampliar a base eleitoral. A PGR ainda destacou precedentes do STF, reconhecendo a antipicidade de condutas desse tipo em contexto de disputa política. Bom, como vocês querem ver, sempre mirando aqueles, mas dessa vez a PGR acertou, né, gente? Mas no caso de Bolsonaro, não, porque eles pediram 43 anos de condenação para o nosso amado presidente. E é por isso, gente, que a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo no Brasil e não aceitar tudo que eles estão colocando nas redes sociais. Porque, gente, eu confesso para vocês, eu fui procurar matéria para vocês e olha o que eu achei de matéria da esquerda. E muitas, viu, gente? Porque Lula está usando do nosso dinheiro para ganhar popularidade. Mas não vai conseguir, porque o povo já acordou. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, até nosso próximo encontro!